Seja muito bem-vindo ao programa Mobile Suite. Esse programa foi transmitido ao vivo pela Rádio J Hero entre 2015 e 2018. Agora, estamos disponibilizando os episódios no formato de podcast, para que todos possam aproveitar, conhecer mais sobre o tema e manter viva a memória deste cativante programa. Você pode nos encontrar no YouTube, Spotify e Amazon Music. É só procurar por Programa Mobile Suite. Não se esqueça de seguir também nosso Instagram e TikTok. É só buscar pelo mesmo nome para nos achar lá. Fique agora com DJ Batata e mais um episódio do Programa Mobile Suite. Sua audiência é de mais de 8 mil, J Hero. Sim, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Batata é fruta, é legume, é verdura. Não, é um DJ da Rádio J Hero. Está chegando para obliterar a sua dieta de animes. Muito carboidrato e informação para a sua diversão. Eu sou o DJ Batata. Estamos começando mais um Mobile Suite Batata. Sim! Boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas. Estamos começando mais um programa Mobile Suite aqui na sua, na nossa Rádio J Hero. Sim, estamos começando mais um programa nesta noite de segunda-feira, dia 23 de março de 2015. E então, nesta clássica e tradicional segunda-feira de mechas aqui na Rádio J Hero. Então, sejam todos bem-vindos, mas antes de tudo, www.radiojhero.com. Dá uma acessada lá no nosso site e a primeira coisa que você vai fazer é entrar no chatzinho. Entra lá, DJ Batata já está logado lá no chat. Se você tentar entrar no chat e apresentar algum tipo de problema, às vezes acontece comigo também, tá, gente? Tem as opções para você entrar no chat, a opção 1, 2 e 3. Se você entrou de cara e apareceu alguma mensagem, tente a opção 2 ou a opção 3 ali, que ele vai entrar no chatzinho também, mas é por um caminho diferente, por assim dizer, certo? Mas vai entrar no chat igual, e eu já estou lá nesse momento, ok? Lá no nosso site também tem as reportagens que nossos queridos redatores colocaram, bastante coisa legal lá. Lá no nosso site você também vai poder fazer o seu pedido para o nosso programa Mobile Suite. Embaixo da página inicial ali, embaixo da fotinho da minha foto, vai ter ali um botão escrito pedido. Aí você vai clicar ali e vai primeiramente colocar o seu nome, a cidade de onde você é, e vai colocar o seu pedido musical. De preferência, sempre faça os pedidos de animes de mecha, mas pode fazer pedido de outras anime songs também, tá? E que eu coloco aqui na fila, mas a prioridade é para músicas de animes de mecha, certo? Tentem colocar o nome do anime, por favor, para poder ajudar aqui na hora de buscar. E na dedicatória do pedido, vocês podem dedicar a música para alguém e também interagir com o nosso programa. Então você pode ali colocar alguma observação sobre o tema, falar sobre animes de mecha, perguntar alguma coisa pro DJ. Fica à vontade para colocar o que vocês quiserem na dedicatória, ok? Além disso, se você quiser interagir com o programa, independente de fazer pedido ou não, você também pode interagir com o programa através do Twitter
do meu Twitter. Então, quer fazer algum comentário, falar alguma coisa sobre o tema sem necessariamente fazer um pedido? Pode ir lá pelo Twitter no @DJ_batata1984. Twitta lá com a minha tag, com o meu nome, que eu vou estar lendo aqui e a gente troca ideias sobre os assuntos. E novamente, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar vendo anime, mas estou aqui pedindo uma curtida. Sim, o programa tem uma página no Facebook e precisa da sua ajuda. www.facebook.com/programa Mobile Suite. Simples assim. Vai lá, acessa, curte a página e convide seus amigos para curtir também, para a gente ajudar a divulgar o programa e a Rádio J-Hero. Quando o programa é divulgado, a Rádio J-Hero também é divulgado, e você está ajudando a sua querida rádio a crescer a cada dia. Certo, minha gente? E além do mais, você também vai poder fazer o download dos programas anteriores aqui do programa Mobile Suite. Então, se acontecer de um dia tu não conseguir escutar naquele dia, e você não escuta de manhã, que são as reprises, que durante a manhã a rádio tem o Replay Maniac J-Hero, né? Que ele vai reprisando os programas durante o período da manhã, com exceção do dia que a Dini entra aí no meio da manhã para fazer o programa dela. Mas tirando o dia da Dini, todo dia tem reprise de manhã. Mas tem gente que não consegue ouvir as reprises. Então você entra na página do programa lá no Facebook, curte a página e pode fazer o download dos outros programas ali para curtir em momentos inóspitos, como por exemplo no ônibus, que a gente sabe que a fila hoje em dia é grande, é difícil, e escutar uma coisa diferente no celular às vezes é bem legal, certo? Então tá, vou comunicá-lo a eles, certo? Que o tema de hoje, ele basicamente é uma retrospectiva dos últimos programas que a gente fez. Então em cada bloco eu vou estar comentando sobre um dos animes que a gente já falou, para fazer um resumão. Eu vou tentar sempre fazer esse programa de tempos em tempos, só que eu não posso deixar acumular muito anime, porque em cada bloco eu posso falar no máximo de 2 animes. Então vai ser bem resumido, só pra gente alinhar os conhecimentos e todo mundo, quem está chegando novo agora, todo mundo saber aquilo que já foi falado, porque eu faço muitas referências dos programas anteriores, então assim a gente alinha os conhecimentos, certo? E além do mais, muitas vezes acontece de eu fazer um programa e de um tema de um anime que a pessoa não conhece, então ela não pode participar porque ela nunca viu, mas aí ela pode participar no programa da retrospectiva. Então vai ter um bloco que eu vou falar sobre tal anime, e eu já apresentei ele, então quer dizer que você teve tempo de assistir ele, e você pode ter uma opinião, pode ter assistido um episódio só, já achou chato, ou assistiu um e ficou maluco e aí teve que assistir todos. Pode ter acontecido as duas coisas. Então esse programa serve para isso, para quem não conhecia o anime, assistiu e dê sua opinião sobre ele, né? Se realmente ele era bom, se ele era ruim, se depois que eu fiz o programa você assistiu ou não. Né? Então essa é a ideia do programa de retrospectiva Mobile Suite, ok? Então tá, vou tocar músicas e mais músicas, e daqui a pouco a gente volta. Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Você costuma comer na universidade? Assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata e outras coisas. Você acha isso saudável? Acho. Obrigada. Sim! Voltamos, sim, eu acho saudável.
E sim, pra quem não sabe, né? DJ Batata, vulgo Pão de Batata, ao qual foi devidamente homenageado pelos seus amigos com esse apelido devido ao viral da internet. Ok? Certo, muito bem. Sejam todos bem-vindos novamente. Estamos começando aqui esse segundo bloco. E o primeiro, esse segundo bloco aqui, o primeiro anime que eu vou comentar para vocês bem rapidamente resumido, é o primeiro programa que eu fiz, certo? Que foi o Gundam Wing. Então o Gundam Wing foi o motivador da criação desse programa, por eu ser realmente muito fã deste anime. E ele marcou a época pra mim. Então ele foi o primeiro tema que a gente abordou lá no começo. Então todas as análises que eu faço, eu sempre faço, o meu parâmetro inicial sempre é o Gundam Wing. Então existem nomenclaturas que mudam de anime para anime, mas eu sempre tomo como referência o Gundam Wing. Exemplo, quando eu vou falar de uma unidade de batalha, eu normalmente falo Mobile Suit, porque o Mobile Suit é o nome da unidade de combate dada no Gundam Wing. Pode acontecer, por exemplo, de eu falar de unidades não tripuladas, por exemplo, que são os mechas automatizados. Então eu posso falar Mobile Doll, que é o Mobile Doll, é o mecha não tripulado por pessoas, né, que é automatizado. Então tem essa nomenclatura que eu utilizo do Gundam Wing para fazer referência nos outros animes, e que tomei ele como base. Outra base que eu utilizei do Gundam Wing, a questão da conexão do piloto com o veículo. Se ela é mecânica, se ela é biológica ou se ela é híbrida. Então a gente sempre verifica como que o piloto controla o mecha. Existe algum tipo de conexão biológica com ele? Então, por exemplo, no caso do Gundam Wing, a gente vê inicialmente que não existe contato biológico a princípio, e sim é um contato mecânico. Então o controle é feito mecânico. Ele tem que ter o piloto tem que ter um preparo, mas o controle é mecânico, certo? Então existe ali manivelas e existe o joystick e tudo mais ali. Então não é um controle biológico. Ele pensa e faz sozinho, ou algo do tipo, sabe? Quando toma dano, o cara sente no corpo a dor no braço porque ele sofreu um tiro o mecha sofreu um tiro no braço direito. Então isso aí, alguma ligação biológica no Gundam Wing eu não consegui identificar isso a princípio, numa forma genérica, né? Geral de analisar. Em relação aos personagens principais muito bons, que eu sempre tomo como referência, né? Então a gente tem o próprio Heiyui, que é o piloto do Gundam Zero. Então no caso tem o Heiyui, tem o Dual Maxwell, o Troll Barton, o Quatre e o Shang Yufei. Então os cinco pilotos, e que eles trabalham, né, em grupo, uma unidade de 5 pilotos. Outra coisa que a gente sempre analisa, como que é feito as unidades de atendimento para as missões, por assim dizer. No caso do Gundam Wing, é uma unidade de 5 Gundams. Então às vezes acontece de ter um piloto só, que ele é solitário, um Leo Wolf ali, a caça, e às vezes acontece de eles formarem grupos, equipes, para realizar determinadas missões. E no decorrer da história, cada um tem o seu objetivo de acordo com o anime, certo? Mas, por exemplo, ali, cada piloto tem o seu mecha e é formado a unidade de 5 pilotos que atuam. Mas é claro, a grandeza do Gundam Wing, ele tem exércitos e mais exércitos, mas a gente está falando dos personagens principais ali, né? E a questão dos próprios, que a gente sempre analisa, os inimigos. Existem inimigos claros, como são os vilões. No caso do Gundam Wing, existe aí meio que um trio, né? Que existe as colônias, a Terra e a organização do Zodíaco, que é a OS, que às vezes apoia a Terra, às vezes apoia os interesses próprios. Por exemplo, é um triângulo.
E a questão da própria tecnologia utilizada, ela é herdada de seres alienígenas ou ela foi desenvolvida pelos próprios seres humanos? Então, como que surgiu a tecnologia mecha dentro do anime? No caso do Gundam Wing, por exemplo, a gente verifica que, a princípio, né, análise geral, sem entrar especificamente na história, ela foi desenvolvida pelos seres humanos. Não existe contato com alienígenas, é completamente humano contra humano, certo? No caso do Gundam Wing, ok? E a gente tem essas características aí que, né, o Gundam Wing ele tem, pela história tão aprofundada dele, a gente pode tomar ele como base para fazer a análise dos outros animes, e é o que eu tenho utilizado nos meus programas, certo? Então, ele é um anime longo, ele é um anime antigo, mas que ele tem uma história que ela é atemporal, que é outra coisa que a gente analisa também. Ela não é muito antigo ou muito novo para nós. Ela é uma história que pode ser contada há 20 anos atrás e pode ser contada agora. Porque é uma história entre guerras entre nações. E isso sempre aconteceu na humanidade. Mas apesar de eles utilizarem tecnologia avançada, porque afinal eles estão colonizando o universo. E a gente não possui essa tecnologia ainda. Mas um dia teremos, com certeza. E eu serei o primeiro a ir pra fora desse planeta. Certo, gente? Então tá. Agora eu vou tocar musics. Vou tocar. É óbvio que eu vou tocar pro queridíssimo DJ Janelas. Ele pediu a opening de Sidonia no Kishi. Ele botou a dedicatória aqui. Ele que é de Janelândia. Boa noite, pessoal Batata. Grande abraço pra você e pra todos que gostam de Mobile Suit. Até mais. Vou tocar pro querido DJ Janelas, meu senpai, que ensinou tudo que eu sei. E vou tocar também a opening pra Mayara, de Pernambuco. Vou tocar a opening de Buddy Complex Unisônia. Ela colocou assim a dedicatória: só pra ouvir porque curto. E aí, Batata Samar, já falasse dos próximos mechas da próxima temporada na escuta do programa? Beijo pra você e pra todos os ouvintes da J-Hero. Vou tocar também pra Mayara, certo? Daqui a pouco a gente volta, vamos de música. Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Sim, voltamos para mais um bloco do nosso programa Mobile Suit, que hoje estamos fazendo a retrospectiva Mobile Suit. O resumão do que aconteceu nos últimos episódios para alinharmos os conhecimentos. Ok, minha gente? Então vamos ao que interessa. Então, no programa 2 e no programa 3, a gente falou sobre Broken Blade e falou sobre Patch Label, certo? Broken Blade, que todo mundo confunde, chama de Break Blade, só que não é Break Blade, é Broken Blade. Tem gente que chama e bota nome, e tem gente que bota para download. E é claro que não viu, nem chegou a ver um episódio, porque no primeiro episódio, na cara, nos primeiros, sei lá, vou chutar 40 segundos, aparece enorme escrito Broken Blade. Então, não é Break Blade, ok? Certo. Então, Broken Blade, ele é um estilo diferente do Gundam Wing. Por quê? Porque ele já é um estilo um pouco mais fantasia. Ele puxa um pouco mais pro fantasia do que mais pro realismo ali. Então, o Broken Blade, as características genéricas dele. Primeiro, em relação ao mecha, um piloto, um mecha. Em relação à tecnologia,
a tecnologia, eles desenvolveram a tecnologia e usam lá o quartzo como combustível. Só que esse controle do mecha já é todo baseado um pouco mais mágico. Ele é voltado mais para magia. Então existe o controle do quartzo e o quartzo movimenta mecanicamente o mecha. Então não existe, na minha visão, contato biológico. O humano controla o quartzo e o quartzo controla o mecha mecanicamente, certo? Bem diferente do programa número 3, que foi o Pet Labor. Então o Pet Labor ele é totalmente mecânico, e ele é totalmente realista. E o Pet Labor é aquele anime de mecha, mas de policiais civis. Então considerem a situação onde tem uma unidade de policial civil e que eles possuem essa tecnologia para lidar com o dia a dia, com o tráfico de drogas e tudo mais, e a máfia e todo esse no meio dos civis. Então controlar na nossa realidade atual no meio dos civis. No Pet Labor não existe contato nenhum com seres alienígenas, é totalmente humano, né? E o Pet Labor, diferente do Gundam Wing e diferente também do Broken Blade, ele já começa a demonstrar aquelas características de trio, onde a gente vê em alguns animes que não são de mecha, como por exemplo lá no Naruto, por exemplo, quando eles formam unidades de trabalho, eles formam trios. Então lá no trio tem a menina e 2 caras, né? E normalmente é assim. E outros animes, como por exemplo até o próprio Fairy Tail, tem lá o grupo principal onde é 2 caras e uma guria, em alguns momentos, né? Depois eles vão mudando. E vários animes têm essa característica. E o Pet Labor é assim, onde só que tem um que é a mulher, a menina, no caso da unidade principal da história, que pilota, o outro que dá o comando e o outro que pilota, que dirige o caminhão que leva o Labor, que o Mobile Suit no Pet Labor se chama Labor, certo? Então tem essas características aí. E existe todo um controle que existe de combustível e energia que existe no Pet Labor, que não existe no Broken Blade, que o Broken Blade é mais fantasia, certo? Ele é mais que outra característica que a gente analisa. O anime é pós-apocalíptico, então existiu uma guerra que dizimou o planeta e a raça humana teve que mudar. No Broken Blade eu vejo que sim, ele tem muito isso. No Pet Labor não. No Pet Labor é tudo realidade, o que está acontecendo, totalmente possível de acontecer, empresas privadas desenvolvendo uma tecnologia e vendendo para pessoas, certo? Então isso é totalmente plausível de acontecer no Pet Labor. E já no Broken Blade é uma realidade pós-apocalíptica de guerra e dizimou a raça humana, e ela teve que se reconstruir, certo? Vou tocar mais umas músicas aqui, não vou me aprofundar muito porque a gente ainda tem muito o que falar, certo, gente? Vou tocar agora a Open do Broken Blade, que eu acho uma música muito legal, que é a Junction's Heart, que eu realmente gostei bastante. E também vou tocar aqui 2 pedidos. Um é da Macauai de Campinas, ela pediu Mirai Akai, a Engine 2 Flaming, dedico para todos os ouvintes. E vou tocar também Yu-Gi-Oh! Duel Monster, a Opening, e quem pediu foi o Conslato, ele é de São Paulo. É nóis, Batata, toca essa aí. Vou tocar aqui também, certo? Então daqui a pouco a gente volta aí com mais retrospectiva Mobile Suit. Faça seus pedidos, participem. Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Sua
de mais de 8 mil, J-Hero. Sim, voltamos com este Mobile Suit especial, retrospectiva Mobile Suits. Mas antes de tudo, www.radiojhero.com, entra lá, ainda dá tempo de fazer seus pedidos e aí pode falar com o pessoal no chatzinho. Se der errinho no chatzinho, clica na opção 2 e não se esqueçam, www.facebook.com/programa Mobile Suit. Curte a página para poder ajudar na divulgação. Ok, senhoras e senhores? Muito bom. Então, vamos continuar falando sobre o programa 4 e o programa 5 que eu fiz. O programa 4, o tema foi Mobile Fighters G Gundam. E o programa 5 foi o Sonsei no Aquarium. Então, primeiro, característica que a gente identificou. O Mobile Fighter G Gundam, ele, na minha visão, ele é sim um anime pós-apocalíptico. Então houve ali uma destruição muito grande na Terra e está tendo a batalha dos Gundams, certo? Então existe ali a luta entre o poder das nações. Para não haver guerras, eles colocaram ali os Gundam para lutar. Mas, apesar de ser pós-apocalíptico, ele é realista, ele tem a tendência de ser realista, certo? Diferente do Sonsei no Aquarium, que ele tem a tendência de ser fantasia, certo? No G Gundam, a gente verifica que é o tradicional Gundam lutado por uma pessoa, certo? E já no Sonsei no Aquarium, que é o Genesis of Aquarium, não é o Aquarium Evolve, que eu fiz o programa, ele é a tendência fantasia, mas existe a característica especial de trio, formação de trio de batalha. Então existe ali a necessidade de ter 3 pessoas, e essas 3 pessoas unidas vão conseguir controlar o Mobile Suit e realizar ali a missão, a atividade, o objetivo que eles têm. Então aquele trio que a gente viu no Pet Labor, a formação se repete no Sonsei no Aquarium, só que jamais com características de fantasia. Outro detalhe interessante, relação piloto-máquina. Relação piloto-máquina no Mobile Fighter G Gundam existe uma interface desenvolvida tecnologicamente, mas que faz com que o controle seja biológico. Então quando eu arranco um pedaço da máquina, o corpo sente aquilo, mas ele não sofre o dano, mas ele sente. Aquela tecnologia permite aquilo, certo? No Sonsei no Aquarium, a impressão que eu tenho é que isso não existe, se cortarem uma perna, por exemplo, da unidade, ele pode até sentir a dor, mas não como o G Gundam, certo? Ele vai continuar. A questão maior é que, como são 3 pessoas, cada pessoa controla uma parte do Mobile Suit, por assim dizer, no Aquarium. Então, aquela pessoa que está controlando aquela parte é que ela vai sentir mais o dano naquela região, mas o objetivo dela é dar o suporte para a unidade principal. Em relação a uma característica que a gente analisa também, envolvimento, referências religiosas. No Mobile Fighter G Gundam não tem nenhuma, certo? Já no Sonsei no Aquarium já existe algumas referências. Quando eu falo religião, não quer dizer igreja, tá? Referências, por assim dizer, bíblicas, como fala sobre seres superiores, onde citam deuses, que não necessariamente são deuses, mas são seres superpoderosos. Então, que no Sonsei no Aquarium eles se autodenominam deuses, mas a gente poderia caracterizá-los como seres extraterrestres, seres fora do normais, certo? Poderia ser assim também. Então existe essa questão de seres superpoderosos e seres especiais no Aquário. Já no Mobile Fighter G Gundam não, todo mundo é igual, a questão mesmo é o cara ser bom no controle da máquina,
né? Todo mundo tem a possibilidade de controlar a máquina, mas o cara tem ali a habilidade natural, como ele teria habilidade para jogar futebol, como ele teria habilidade para praticar um esporte e tudo mais. Mas a característica marcante do que eu vi, por exemplo, no G Gundam, foi a questão da frieza da humanidade em abandonar o planeta Terra. Então houve a questão assim, ó, a Terra é o ringue de batalha, e todo mundo que está lá batalhando com os Gundam pode destruir tudo à vontade, que não vai ter reflexo nenhum, ele pode destruir sem problema nenhum. Isso reflete ali uma frieza da humanidade daquela época, que não está mais nem aí para a Terra, realmente abandonou aquele pedaço sujo do sistema solar e trata realmente o planeta Terra como ringue. E no Sonseion Aquarium dá para ver que existem pessoas vivendo ali, mas e que querem continuar vivendo normal, mas existe toda a questão do ceifamento, né? Que essa é uma referência muito religiosa, vir seres desconhecidos e ceifar os seres humanos. Isso é extremamente referências religiosas e que mostra a fragilidade do ser humano perante aqueles seres, certo? Então, tecnologia no Sonseion Aquarium, tecnologia herdada de seres desconhecidos, e no Mobile Fighter não, desenvolvido tecnologia puramente seres humanos. Ok? Certo, então agora vou de música, vou tocar a abertura do Sonseion Aquarium, que eu acho muito massa, Go Aquarium, certo? E vou tocar também pedidos vou tocar pro Dark Mist de Brasília, Hikaru no Uta de Cross Engine, Tenshin no Ryu Norondo, e vou tocar também para ele também. Ele fez 2 pedidos seguidos, mas como é mecha, tem prioridade, né? Então ele pediu aqui também Akatsu no Kuruma de Gundam Seed. Então ele colocou aqui Viva os Robôs Gigantes, e eu sei que é feio pedir muitas de uma só vez, mas desculpe, mas essa é a minha favorita. Então ele colocou aqui pro Gundam Seed. Então aqui é que nem fila do SUS, aqui idoso tem prioridade, mecha tem prioridade na fila, passa na frente da galera, ok? Mas tem música daqui a pouco. Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Voltamos nesta noite de segunda-feira com o programa Mobile Suit, com essa especial retrospectiva desses programas ao qual este que vos fala já realizou. Certo, minha gente? Então tá. Continuando aqui, o programa 6 e o programa 7, certo? O programa 6, a gente falou sobre Full Metal Panic, e o programa 7 foi 5 Star History, certo? Então o que acontece? Levando em consideração aquelas características que a gente analisa, Full Metal Panic, ele tem aquela característica de formação de trios de batalha, trios de combate, aonde para executar determinadas missões eles exigem ali a formação do trio para poder conquistar o seu objetivo. No caso do 5 Star Stories, então os dois ali eles têm a relação do Full Metal Panic, ele é mais realista, e o 5 Star Stories ele é mais fantasia, certo?
O Fullmetal Panic, ele tem ali a questão das guerras entre as nações e a organização Mithril, que faz ali o papel de defensores dos fracos e dos frascos e comprimidos. E é tudo ali a questão de soldados, guerras, humanos, tecnologia desenvolvida pelos humanos. Já no Five Star Stories é um filme, então ele é o filme de 1 hora e pouco. Ele tem muito mais profundidade, mas ele não explora isso no filme, porque ele é baseado no mangá, que tem mais profundidade, e eu acredito que poderia ser muito mais explorado. A questão no Five Star é muito mais voltado para as Fátimas, que é a questão ali de você controlar uma unidade de batalha, que eles chamam de, se não me engano, de Metalhead. Eles chamam o Mobile Suit de Metalhead, e quem pilota de Headliners, certo? No Five Star Stories. Então tem todo um universo criado para aquilo, e para que um humano controle um Metalhead, ele precisa da Fátima, que faz a interface de controle da máquina. Já no Fullmetal Panic não existe interface, é o cara controlando ali a máquina. A questão do Fullmetal Panic que evolui assim um pouco mais é a questão do desenvolvimento da tecnologia, que fala ali no anime, que ele ganha mais força, mais poder quando ele ativa, só que ele só consegue ativar quando ele estiver bem concentrado, certo? E no Five Star Stories não tem isso, né? Só o controle, só precisa da Fátima. A questão é como conseguir uma Fátima, né? O Fullmetal Panic, ele é eu considero que ele seria uma realidade atual, mas com um pouco mais de tecnologia. O Five Star Stories é pós-apocalíptico. Eu vejo assim que não é no planeta Terra, e existiu em algum momento uma guerra que dizimou e virou mais assim um clima de deserto, certo? No Fullmetal Panic, desenvolvimento da raça humana. A princípio ela desenvolveu a tecnologia utilizada nos mechas. Já no Five Star Stories, essa questão dos deuses, das referências bíblicas e seres extraterrestres, que podem ser deuses religiosos ou pode ser alienígenas, mas isso é questão de interpretação, como que você olha, certo? E esses seres que, entre aspas, que entregaram a tecnologia para os seres humanos no Five Star Stories. Então existe toda essa questão do herdar a tecnologia dos mechas, certo? Na questão do Fullmetal Panic, o Fullmetal Panic para mim ele é muito mais parecido com o Gundam, e o Five Star Stories ele é muito mais parecido com o Aquarium, nessa questão de ser mais fantasia, certo? E o Five Star Stories ele tem ali uma questão de mostrar um pouco um lado, entre aspas, desculpa a palavra, mas um lado escroto da humanidade, que é a questão do tudo pelo poder, cobiçar o poder, e tu olhar um ser diferente do ser humano e tratar ele como um objeto de desejo, né? Então aquilo ali, o fato de tratarem a Fátima como um objeto, aquilo ali mostra um lado meio escroto assim da humanidade, que a gente sabe que existe, e às vezes a gente fecha os olhos, a gente quer acreditar que aquilo não está acontecendo, que não é verdade, mas existe sim pessoas idiotas e que fazem esse tipo de coisa e que tratam às vezes os outros como piores, e eles se acham os melhores, né? Então tem esse lado escroto da humanidade, certo? Ok? Então tá, vou tocar mais música aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer o encerramento aí do nosso review. E agora eu vou tocar musics. Vou tocar para minha queridíssima Dini-chan, que pediu a Open 2 do Shingeki no Kyojin, Gio no Tsubasa, e ela dedicou assim, que ela é de Osaka SP.
Tá, hoje eu tô sem ideia. Melhor pra música de mecha. Acho que preciso conhecer mais. Haha. Mas toca essa aí que é super mega. Sim, vou tocar porque Ataque ao Titã é Freud pra Cacildas. Certo? Vou tocar também Mobile Suit Gundam-san, a engine, que é bem curtinha, pro nosso amigo Ronan. Ele botou de Contagem, Minas Gerais, ele colocou assim: e aí, DJ Batata, interessante um programa voltado para mestres. Gostei disso aí. Um abraço a Tocos e toca engine de Gundam-san pra nós. Sim, vou tocar. E vou tocar também. Vou tocar aqui uma outra musiquinha. Se der tempo eu encaixo aqui no meio e depois eu falo quem pediu. Certo? Rádio de Hero, vamos de música. Rádio de Hero, do seu jeito, do seu gosto. Sim, voltamos para este último bloco do nosso querido programa Mobile Suit. Eu toquei aqui no bloco anterior pro Draven a abertura de Corpse Party Torture Shows, que ele é de Belo Horizonte. Ele colocou: gosto muito da rádio, a melhor web rádio que conheço. Mas a música não era sobre Mesh, por isso que ela ficou final. Mas tocamos aqui também, certo? Toquei também pro O Louco Meu, de Juiz de Fora. Ele pediu a abertura 1 de Beelzebub. Toca essa aí, Batata, seu delícia. Tchê! Toquei pra ti, né? Certo? Toquei essas duas musiquetas pros nossos amigos Draven e Olocomel. Certo, gente? Então, para concluir esse nosso programa, para esclarecer e harmonizar o nosso conhecimento, então o objetivo desse programa é fazer essa análise que a gente vem fazendo, mas ele realmente exige, eu tenho essa necessidade de assistir um anime para falar dele. Eu não consigo simplesmente chegar em cima da hora, abrir um site qualquer aí e começar a ler aquilo. Realmente eu tenho que ver o anime para mim dar a minha opinião. Então, para mim, Uga Uga, para que eu dê a minha opinião, certo? Então, realmente eu faço isso com carinho. Espero que vocês estejam gostando e vou continuar a fazer, porque a gente ainda tem muito anime de mecha para falar e espero que vocês gostem e que participem, por favor. Então, agora que vocês já sabem que existe a retrospectiva Mobile Suit, façam isso. Toda vez que eu lançar um anime, falar de anime que vocês não conhecem, assiste pelo menos um. E daí na revisão, na retrospectiva, você vai poder participar e dar sua opinião, dizer: nossa, que anime ruim, você só falou besteira. Ou, meu Deus, que coisa massa, fiquei alucinado quando assisti. Então, vocês vão poder dar a opinião, se não naquele programa, na retrospectiva. E, novamente, ajudem a divulgar a página do programa. Certo? Gostaria de agradecer o Ronan Ângelo Peixoto, que foi lá agora e curtiu a página do programa. Obrigado, amigo. Vamos lá e vamos curtir a página e vamos escutar os programas antigos para se inteirar e divulgar para todos. Ok? Certo. Então, a nossa querida Dini-chan, que é a xiita das músicas, toda vez que eu toco uma música que ela é estendida, ela vai lá e buzina: Batata, não é essa música que eu quero full, eu não quero estendida. Desculpa, Dini, desculpa, é que eu não sou tão
fera quanto você, ainda tô aprendendo, calma, um dia eu chego lá, né? Toda vez que eu toco uma música, ela, mas essa é a versão estendida, eu quero a versão full. Calma que eu tô aprendendo, Dini. Calma que eu não tenho 14 anos de locução que nem você, né? Eu tô aprendendo, mas eu chego lá, eu prometo. Certo, brincadeira. Eu amo a Dini do fundo do coração. Eu sou ouvinte dela, eu vou lá e faço pedido. E no meu pedido, no programa dela, eu faço a propaganda do meu programa. E ela lê. E ela me ajuda e divulga o meu programa no programa dela. Então ela é bem gente boa. Certo? Então tá. Falando nisso, né, escute os dois programas maravilhosos dela, o Anilive e o Animation, que é muito bom. No Animation ela fala sobre animes muito legais, e no Anilive ela só toca é live, ela só toca músicas live que são massa bagarai, né? Certo, gente? Então tá, vou tocar aqui pra fechar um último pedido do Natsu de Luffy. Ele pediu Full the World, Nobunaga The Full. Ele é de Caruaru, Pernambuco. E aí, Batata, não deve ter ouvido falar em mim, mas eu já ouvi em ti. Ouvi em ti. Ok. Sou um ex-DJ daqui e tô ouvindo pela primeira vez seu programa. Gostei demais. Beleza, Natsu. Seja bem-vindo novamente. Vou tocar musiquinha pra ele e vou tocar também aqui mais umas músicas e daqui a pouco eu volto pra fazer aquele clássico encerramento do nosso programa que sempre acontece, ok? Rádio The Hero, do seu jeito, do seu gosto. Chegamos ao fim de mais um programa Mob Switch. Agradeço a todos os ouvintes, a audiência, a paciência e a inteligência. Vocês são a fonte de energia para esta planta nada convencional. Este tubérculo rico em amido vai ficando por aqui, ligando os motores, carregando a munição e partindo para mais uma batalha. Tchau, fui, até a próxima segunda-feira.